Boa noite, pessoal. Então, hoje estamos retornando, com o volume 2 do plano de estudo tutorado. Então, essa primeira semana do volume 2, nós vamos estudar os domínios morfoclimáticos Então, brasileiros. agora vamos entender o que é aula de significa, geografia. Os domínios morfoclimáticos. Então, são aqueles domínios naturais que correspondem a grandes paisagens naturais do Brasil. Um grande teórico que estudou e classificou esses domínios foi Absaber. Então, há a integração de diferentes elementos naturais dentro de um domínio, que vão ser eles o relevo, a vegetação, o solo, o clima, a hidrografia e as características próprias de cada região. Então, um domínio morfoclimático vai ter um relevo específico, uma vegetação específica, um solo específico, um clima específico, e todas essas características vão se integrar para virar um domínio. E também, dentro desses domínios, há as faixas de transição, ou seja, é a transição de um domínio para o outro. Sendo assim, vai haver variações e combinações desses elementos. Assim, numa faixa de transição entre dois domínios, é possível observar espécies vegetais e condições climáticas de ambos. Então, vai ter tanta característica de um domínio quanto de outro. Por isso que se chama, a faixa de transição. E aqui nesse mapa, então, nós podemos ver os principais domínios morfoclimáticos brasileiros. O primeiro, em verde, é o amazônico. O azul claro é o cerrado. O azul escuro, mares de morro. O vermelho é de araucárias. O laranja, a caatinga. Amarelo, as pradarias. E o cinza são essas áreas de transição entre um domínio e o outro, que vai variar essas características. Agora vamos ver cada domínio e sua característica. Então, domínio amazônico, Ele é o maior domínio do Brasil. Então, ele vai ser caracterizado pelo quê? O seu relevo. Então, o seu relevo é caracterizado pelas terras baixas, pela planície do rio Amazonas, depressões e planaltos rebaixados. Então, a gente pode ver essa figura, que é essa característica desse relevo, Não vai ter muitas montanhas, mas sim realmente uma planície, algo mais plano. O seu clima é o equatorial, então ele vai ter temperaturas elevadas e pequena amplitude térmica, ou seja, pequena variação da temperatura, com altos índices pluviométricos, ou seja, muita chuva. Então, nesse domínio vai haver grande concentração de chuva. A sua vegetação é da floresta equatorial amazônica, que vai ter uma vegetação bem densa e é um dos ecossistemas mais ricos do planeta. A sua bacia hidrográfica é amazônica, então, contém o rio Amazonas, que é o mais extenso do mundo e com maior vazão de água. Então, eu peguei um pequeno pedaço, que mostra realmente, esses aspectos. O relevo plano, essa vegetação bem densa, com bastante vegetação. Também a bacia hidrográfica, que vai ter muitas vazões do rio Amazonas. Mas também, qual problema socioambiental será que tem dentro desse domínio? O principal deles é o desmatamento, Então, por ter muito floresta, também já foi bastante desmatado, porque foi provocado também pela agropecuária, Porque para ter pastagem para bois, então desmatou grande área, também para cultivar soja e também algumas terras improdutivas. E outro problema também, é a exploração dos recursos minerais. Então, há muita contaminação dos garimpos através do mercúrio nesse domínio. E já, o domínio do cerrado, ele é caracterizado, o seu relevo, a partir das chapadas e os planaltos do Brasil Central. Então, esse é um exemplo, de um planalto. Seu clima é tropical, então com o inverno seco e o verão úmido. A sua vegetação, a rasteira e a arbustiva, vai ser com espécies arbóreas de pequeno porte.
As árvores e os arbustos vão apresentar galhos e troncos retorcidos, com raízes profundas e casca grossa. E elas vão ser endêmicas, ou seja, é restrito somente a esta área, né, esse domínio. E também, né, os campos limpos, campos sujos, cerrado, cerradão. Eu trouxe essa imagem para a gente ver, né, a diferença dessa vegetação. No primeiro nós vemos um campo limpo, depois o campo sujo, depois o campo cerrado, né? O campo cerrados e o cerradão. Então, é essa variação da vegetação do cerrado. E os problemas socioambientais desse domínio, né, é que houve a expansão da monocultura da soja e do algodão, também deixando, né, quase não existindo mais essa vegetação no Brasil. Já o domínio da caatinga é caracterizado por um relevo, né, de depressão do Vale do Rio Francisco. Esse é um exemplo, né, de uma depressão. Também tem seu clima semiárido, ou seja, com médias térmicas elevadas e uma pluviosidade baixa e irregular. Então há muito pouca chuva nesse domínio e também é muito irregular, então não sabe quando que vai ocorrer, né, esse fenômeno. O solo também é muito pouco desenvolvido e é cheio, pedregoso, né? Então com várias pedras, e isso dificulta a fixação da vegetação. Então, por isso, né, a vegetação vai ser a associação de algumas espécies arbustivas rasteiras adaptadas ao clima. Então, aqui também tem outro exemplo, né, de como que é essa vegetação. E os problemas socioambientais desse domínio, né, é que também com a expansão da agropecuária e a extração de lenha para a produção de carvão vegetal, e aí ocorre, né, a salinização do solo e a tendência à desertificação. Então, o domínio dos mares de morros é caracterizado pelo quê? O seu relevo vai ser pelos planaltos interiores do Sudeste, né, com morros arredondados resultantes do interperismo. Então, né, essa paisagem para nós aqui do Sudeste é bastante conhecida, né, com essa, por isso que chama mares de morro, né, porque essa infinidade de morros, né, de montanhas que a gente vê sempre com a copa arredondada. O seu clima é o tropical, né? Sua vegetação é a floresta tropical com a Mata Atlântica. Então vemos aqui também uma vegetação bastante, né, variada, com bastante arbustos, árvores altas e como que se dá, né, os problemas socioambientais desse domínio. Então, a sua grande retirada da vegetação nativa foi principalmente devido à intensa exploração desse domínio na época colonial, ou seja, né, por estar localizado mais na área litorânea, né, quando os portugueses chegaram aqui, foi nessas áreas que eles se habitaram, então houve essa grande exploração dessa vegetação desde a época colonial, né, com a extração do pau-brasil. Também logo depois, né, houve a expansão dos canaviais no litoral e os cafezais no interior, e isso também resultou bastante retirada dessa vegetação. E outro fator também, né, a urbanização, que esse domínio está caracterizado, localizado, né, numa região de intensa urbanização. Então, isso também ocorre, né, a grande retirada dessa vegetação. Já o domínio das pradarias, né, vai ser caracterizado pelo quê? Então, seu relevo vai ser aquelas colinas suavemente onduladas, então, igual essa da imagem, né? Com pouca declividade, então bem ondulado. O seu clima é o subtropical. A sua vegetação é composta pelos campos e as pradarias, igual a imagem que está exposta, né? Aquela imensidão de campo com que há poucos arbustos, né? E esse domínio é basicamente localizado no sul do nosso país, né? E um dos problemas socioambientais encontrados nele, né, é a pecuária extensiva e a monocultura da soja e do trigo.
E por último, o domínio das araucárias é caracterizado, né, por um relevo também de planaltos. O seu clima vai ser subtropical, então vai ser um dos climas com médias mais baixas de amplitude térmica, então é um clima basicamente bem frio. Sua vegetação é de florestas tropicais e mata de araucária, como a gente pode ver nesse misto tanto de mata de araucária com as florestas tropicais. E os problemas socioambientais mais encontrados nesse domínio, né, é a exploração da madeira a partir, né, do desmatamento da araucária e também a agricultura a partir do cultivo da terra roxa. Então, para cultivar na terra roxa que se localiza no sul do nosso país, eles desmataram bastante também desse domínio. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje, né, que a gente viu os domínios morfoclimáticos no Brasil. Então, para a gente consolidar nosso conhecimento, vamos utilizar o volume 2 do Plano de Estudos Tutorados, na página 99 e 100, e fazer as questões 1, 2 e 3, tá bom? Não precisa fazer a número 4. Bons estudos, qualquer dúvida é só chamar.